Fala pessoal, boa tarde. Vou falar brevemente sobre essas atitudes de alguns prefeitos, alguns governadores, que têm competência constitucional, ou seja, não possuem competência constitucional para poder colocar barricadas, para poder colocar fronteiras ou determinar qualquer tipo de coisa sem a anuência da União, ou seja, do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, ao qual eles vêm desrespeitando de forma ampla, larga escala. Bom, na minha cidade colocaram algumas, a prefeitura da minha cidade colocou algumas barricadas impedindo o trânsito de pessoas dentro da cidade. Eu fui até lá e retirei, e vou retirar outras. Pelo seguinte, primeiro pela inconstitucionalidade do ato. O artigo 5º, inciso 15, nos garante essa liberdade de locomoção. Ali, no rol de garantias e direitos fundamentais. Também tem força com fulcro no artigo 22, dessa mesma Constituição de 88, que é a nossa Constituição vigente, Já dizia aí o Milton Friedman, nenhum ato é tão permanente quanto a ação temporária de um governo. Ou seja, governos se pautam em arbitrariedades, se pautam em politicagem, na instrumentalização de alguns assuntos que são assuntos que podem gerar danos colaterais, que podem gerar algum benefício. Depende muito. O Covid-19 não foi diferente, foi instrumentalizado por vários administradores que têm a ambição de crescerem politicamente em cima da desgraça alheia. Ou seja, colocaram um pânico social. Explico para vocês. Um prefeito não pode, de maneira alguma, fechar ou determinar o fechamento de vias. Não pode. Somente a União tem essa competência. Ou seja, Jair Bolsonaro, nosso presidente, poderia fazê-lo em estado de extrema necessidade, que estão ali, elencados no inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. Você vai lá e lê estado de sítio, pedágio e defesa. São casos sui generis, ou seja, são específicos. E os prefeitos continuam fazendo essa arbitrariedade. Então fui lá e arranquei. E arranquei não só por ser inconstitucional, que também é o maior dos motivos, mas porque foi colocado em locais que não impedem que pessoas entrem na cidade. Porque quem já está nesses pontos que as barreiras foram colocadas, já estão dentro da cidade. Ou seja, o que ele fez, que a prefeitura fez, foi limitar o acesso de moradores em locais que precisam por exemplo, tem uma comunidade acima de uma das barreiras que ela tem forte apelo ao narcotráfico. Vem entorpecentes pelo Rio de Janeiro, subindo a serra, pela Serra Velha, e entram nessa comunidade. E poucas pessoas estão compreendendo isso, eles não querem saber. Alguns assustados, não, ele está tentando conter o vírus. Não está. Se fosse para conter o vírus, colocaria nas duas principais entradas, Bing e Quitandinha, uma barreira sanitária. Você não pode impedir as pessoas de entrar, esse é o primeiro ponto. E essas barreiras também que estão colocando sanitárias em alguns locais onde tem acesso de turistas e tudo mais, que é onde ele está colocando e mantendo, e só por algumas 2 ou 3 horas, porque o restante do dia você não vê mais ninguém, não tem mais ninguém. E como não tem mais ninguém, para que está servindo essa barreira sanitária? Por 2 horas? Durante essas 2 horas pode entrar alguém infectado e depois não mais? Aí força moradores da cidade a se desviarem de seus caminhos para poder passar nessa barreira sanitária e falarem, puxa, estão tentando fazer alguma coisa aí. Não estão. Estão sendo enganados. A população está sendo enganada. Instrumentalizar essa porcaria desse Covid-19 para poder fazer palanquezinho político. E eu não vou permitir. Na minha cidade, não. Na minha cidade, não, que é minha cidade. A cidade que eu moro, a cidade que eu nasci e fui criado. A cidade que eu habito e resido, como deputado federal, instituição garantida pela Constituição, uma das 513 instituições federais, eu vou lá defender a Constituição e não vou permitir. Arranquei mesmo, vou arrancar outras. Se quer ajuda, entre em contato comigo, eu linko com o presidente Jair Bolsonaro. O governo federal não vai se privar de ajudar, porque ele está sim ajudando, mas ele não vai ajudar administrador que pensa que está acima da lei e da ordem. Isso não vai acontecer. A barreira foi retirada, tá aí uma postagem minha aí no meu feed de um vídeo, retirei e vou retirar novamente se colocar. Não usei a res pública, a coisa pública, para poder retirar a maneira. Eu coloquei meu carro, um cabo de aço, eu mesmo fui lá e retirei pessoalmente, não empenhei pessoal público. Eu mesmo fui lá e tirei, tá certo? E convido ao povo, a todo o povo, os empresários que geram renda, que geram emprego, que vão lá e tirem também. O máximo que eles podem alegar, e é muito difícil de se sustentar juridicamente, seria um crime de desobediência, que eles falam detenção de até 1 ano. Mentira, mentira. Até tem a pena, só que não tem detenção, porque a pena é aqui a lei do Brasil.
né? Se eles garantem para vagabundo criminoso, narcotraficante, o sursis processual porque a pena é inferior a 3 anos, não vai garantir para empresário, pai de família? Vai lá, no máximo que vai acontecer é você ter um processinho judicial e assinar lá. Mas vale a pena o preço, vale a pena. Sabe por quê? Já dizia Martin Luther King, temos o dever moral de desobedecer leis imorais. Ou seja, não há problema nisso. E eu não estou chamando aqui para uma anarquia, não é. Mas eles têm que respeitar o povo. Você está preocupado com a cidade? Você está preocupado com o seu município? Faça barreiras fiscais. Não pode impedir de alguém entrar. Vocês não podem. A minha vontade é que eu não tenho tempo hábil para isso. Para pegar o meu carro e sair rodando em todos os municípios. Eu quero ver um prefeito ou a guarda municipal me impedir. E eu não estou querendo atropelar o poder da guarda. Não estou aqui para diminuir a guarda municipal, não. Nem os prefeitos. Eu só estou dizendo que é o meu direito como cidadão. De ir e vir, ninguém vai me impedir. Tá certo? Então convido a vocês, arranquem com seus carros, peguem uma picape, amarram um cabo de aço e tira essa barreira. Eles não podem fazer isso. Não podem. Eu fui lá e tirei. Não admito isso. Não admito que peguem a porcaria desse Covid-19, que eu já dei meu posicionamento aqui, que eu acho que estão instrumentalizando demais, de forma absurda, a colocar o terror social, gerando aqui uma desestabilização total da sociedade, e vocês estão usando como ferramenta política. Vai pra puta que o pariu, porra. Respeita o governo federal, respeita o presidente. Nós temos as nossas medidas, vocês têm que seguir. O governo federal determina. Um prefeito, ele não tem o poder de atropelar a Constituição. Ele não pode fazer isso. Tá certo? Então tá aqui. Esse é meu recado. Eu acho que instrumentalizaram sim. E a verdade é essa. Eles não podem de maneira nenhuma bloquear. E se caso queiram fazer suas barreiras, que sejam em pontos específicos para de fato ter funcionalidade. Não em locais que prive o morador de Petrópolis ou da sua cidade de circular dentro dela, tendo que desviar quilômetros dos seus caminhos. Por exemplo, se for um incêndio, cada minuto é diferente. Você pode salvar uma vida em um minuto ou perder uma vida. As pessoas não estão tendo acesso. Pessoas que moram a 5 metros da saída da BR-040, por exemplo, não estão conseguindo sair de carro, estão tendo que dar a volta por um bairro e sair na BR. Uma volta de mais de meia hora. Absurdo que está sendo feito. Enfim, então deixei para vocês esse tipo de recado aí, de mensagem. E sim, vou tirar na minha cidade não. Tamo junto.